Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje tem sido incrível. A gente ouviu de Tobias, de Nuri, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento familiar. Meu nome é Andy. Junto com minha esposa, Rosie, nós somos os fundadores da ONG Reaviva, que fica lá em Olinda, e trabalhamos com crianças em situações de risco, tentando restaurar as suas vidas e renovar a sua esperança para o futuro. E como eu falei, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o acolhimento familiar e por que nós, como a igreja, devemos nos envolver nessa área. Reviva, a gente iniciou Reviva por conta de crianças invisíveis. Nuri acabou de falar sobre as crianças nas ruas, são crianças visíveis, e a Unicef fez essa diferença entre crianças invisíveis e crianças visíveis. E crianças invisíveis são aquelas crianças que moram ainda com suas famílias, elas não estão expostas nas ruas, elas não são visíveis, elas moram ainda com suas famílias e elas sofrem todo tipo de abuso, não por pessoas estranhas, mas por pessoas conhecidas. E na sua grande maioria são pessoas da sua própria família. Somente no ano passado, os dados aqui do Brasil, do Atlas de Violência, mostrou que ocorreu mais de 500 mil casos de abuso sexual. 70% das vítimas são crianças e adolescentes, e a maioria dos abusos acontecem com meninas entre 5 a 14 anos. 67% dos agressores são parentes próximos da criança, ou seja, um pai, uma mãe, um tio. Então, quando nós estamos falando de abuso sexual contra crianças, nós não estamos falando somente daquelas crianças nas ruas, naquelas crianças que estão sendo prostituídas, sendo traficadas. Estamos falando delas, mas também estamos falando principalmente de crianças sendo abusadas por suas próprias famílias, nas suas próprias casas, onde elas devem estar seguras. E um dia, uns 10 anos atrás agora, em 2010, eu encontrei 3 irmãs, todas crianças invisíveis. A mais nova tinha 8, 10 e 12 anos, e todas elas estavam sendo prostituídas por sua própria mãe. Ela estava vendendo suas filhas para qualquer pessoa que queria abusá-las. E naquela época, a Reviva nem tinha começado. E a gente tentou ajudar essas irmãs, mas aquelas irmãs não tinham para onde ir. Naquela cidade de Olinda não tinha uma casa de acolhimento para meninas. E foi quando Deus disse que vocês precisam fazer alguma coisa para essas meninas. E foi o que nós fizemos. Fizemos o que o povo de Deus sempre faz. Providenciamos uma resposta para um problema social. E Reviva foi fundada e em 2014 abrimos a primeira e a única casa de acolhimento para meninas na cidade. Hoje em dia nós temos 2 casas para crianças de 0 a 16 anos. E nós, como a igreja, a gente tem essa história de sempre combater as injustiças sociais, de preencher uma lacuna que o governo, a prefeitura deixa. A gente tem essa história de seguir o exemplo de Jesus e dar nossa voz em prol daquelas que não têm uma voz. Foi a igreja que abriu as primeiras escolas no mundo. Os primeiros hospitais, as primeiras faculdades, a grande maioria dos serviços sociais, dos serviços de saúde, os serviços de educação, têm suas raízes na igreja. Em relação às crianças vulneráveis e crianças abusadas, foi a igreja que abriu as primeiras casas de acolhimento, os orfanatos. Foi a igreja que fez isso e nós continuamos hoje. Mais do que 60% das casas de acolhimento no Brasil têm ligações religiosas. Mas uma coisa aconteceu nesses últimos anos. Parece que nós paramos de inovar. Nós paramos de criar outras formas melhores de cuidar dessas crianças. Nós deixamos nosso papel pioneiro do lado.
Se você perguntar agora a qualquer igreja o que eles acham que deve ser feito com crianças abusadas, com órfãos, eles vão te dizer, abre uma casa de acolhimento. Coloca essas crianças dentro dessas casas e a gente vai cuidá-las. E a intenção é boa. A gente quer realmente cuidar dessas crianças e protegê-las. Foi o que nós fizemos em Reviva. Mas depois Deus começou a nos catucar um pouco. Qual é a maior necessidade para uma criança? Qual é a maior necessidade para uma criança abandonada? E claro que a maior necessidade para qualquer criança é uma família. E não somente qualquer família, uma família que realmente ama a criança, onde aquela criança vai estar segura e onde a criança possa se desenvolver como uma pessoa. E é um direito da criança de ter uma família assim. E a Bíblia concorda, claro. Em Salmo 68, versículos 5 a 6, fala assim: Pai dos órfãos e defensor das viúvas, assim é Deus em sua santa habitação. Ele coloca os abandonados e desabrigados em famílias. Então, onde é que Deus quer que a gente coloque pessoas abandonadas, crianças abandonadas? Numa família. Onde é que nós colocamos crianças abandonadas? Numa casa de acolhimento. Deus quer que a gente coloque essas pessoas dentro de famílias, mas a igreja abre casas de acolhimento. Então, a família é a maior necessidade para uma criança. E até aqui tudo bem. Porque o alvo principal de qualquer casa de acolhimento é realmente de colocar aquela criança de volta na sua família. Através da reintegração familiar ou através da adoção. E daqui a pouco o Nick vai falar sobre a grande importância da adoção. Mas o que acontece com aquelas crianças e adolescentes que ainda estão esperando para uma família? Atualmente existem mais de 40 mil crianças e adolescentes que estão esperando dentro de casas de acolhimento aqui no Brasil. E essas crianças não estão em qualquer lista de adoção. Eles não têm chance de ir para uma nova família. E nesse momento eles não podem voltar para suas famílias de origem. Eles estão largadas, esperando dentro dessas casas de acolhimento. E o que eles mais precisam não é uma casa linda, não é uma casa bonita, não é uma casa cheia de outras crianças. O que eles mais precisam é uma família. Então não importa o quanto que sua casa de acolhimento é bonita, não importa quanto sua casa de acolhimento é legal, e nós de Reviva, os shows de Grace, Vida Betânia, de braços abertos, a gente trabalha muito, muito bem, nossas casas de acolhimento são ótimas, a gente trabalha bem, e é bom, é melhor do que nada, mas não é o ideal para uma criança. A criança não precisa dessas casas, elas precisam de uma família. E hoje em dia, até o mundo secular concorda que casas de acolhimento não é a melhor coisa, nem o melhor lugar para colocar uma criança. Nós sabemos que não todas as casas daqui do Brasil são boas. Existem abusos, direitos sendo violados, desenvolvimento interrompidos das crianças. E às vezes, em vez de preparar a criança para uma família, as casas de acolhimento acabam institucionalizando as crianças e adolescentes dentro das casas. Eu ouvi uma história de uma menina que foi adotada. E na primeira noite, com a família nova dela, ela perguntou à sua mãe adotiva, sua mãe nova. Ela disse: mãe, quando é que você vai trocar de plantão? Quando é que você vai largar? E essa criança foi tão institucionalizado, tão acostumado com aquele rodízio de cuidadores, ela achava que uma família era assim, com pessoas sempre diferentes vindo a cuidar dela. Então hoje eu quero falar rapidinho sobre o acolhimento familiar. E é uma outra forma de acolher crianças. Não é uma forma nova, já existe muito tempo em outros países, já existe por muito tempo aqui dentro do Brasil, lá no Sul, mas parece que ainda não chegou com muita força aqui no Nordeste. E acolhimento familiar, você tem famílias acolhedoras, que são famílias comuns, famílias normais, só que famílias bem capacitadas, bem treinadas, bem preparadas e apoiadas, famílias que possam dar um lar para uma criança ou adolescente, até que eles voltem ou para suas famílias de origem, ou para uma família nova,
pela adoção. Acolhimento familiar não é adoção. Aquela criança não vai ficar para sempre com aquela família. É somente para um tempo, até que aquela criança possa voltar ou para a sua família de origem ou para uma família nova. Mas famílias acolhedoras significam que aquela criança não precisa ser acolhida dentro de uma casa de acolhimento, dentro de uma instituição, mas ela possa ficar dentro de uma família normal, garantindo o seu direito a uma família e o desejo de Deus que nós colocamos os abandonados dentro de famílias. Então, o que é então que a igreja tem a ver com isso? Eu quero falar 3 coisas bem rapidinho. Nós, como igreja, a gente precisa de 3 coisas: inovação, participação e transformação. Primeira coisa, inovação. Nós precisamos, como igreja, a gente precisa que a igreja assuma mais uma vez o seu papel inovador na sociedade. Precisamos repensar nossa forma de cuidar das crianças e adolescentes mais vulneráveis. Precisamos reconhecer que Deus disse que nós precisamos colocar os abandonados dentro de famílias e não dentro de instituições. Segunda coisa, precisamos da participação da igreja. Tiago 1:27 fala assim: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: cuidar dos órfãos e as viúvas nas suas aflições. Aí você pode ler esse versículo e pensa: massa, tudo bem, faremos isso. A gente vai cuidar dessas crianças, bora abrir uma casa de acolhimento. A gente vai abrir a casa, a gente coloca as crianças dentro. Mas, na verdade, naquela época, naquela cultura, cuidar significava na sua própria casa. Então, o que Tiago está dizendo é que vocês precisam abrir suas próprias casas para receber e cuidar dessas crianças e as viúvas. Precisamos da sua participação. Precisamos que pessoas da igreja decidem abrir suas casas e serem uma família temporária para uma criança. Mas não precisamos de apenas famílias acolhedoras, precisamos de igrejas também acolhedoras. Porque ser uma família acolhedora não é para todo mundo, não é para todas as pessoas. Mas precisamos da participação da igreja para dar o apoio necessário para as famílias acolhedoras dentro da sua igreja, ou para famílias que decidem adotar, para que a igreja também acolha a família e a criança, dando todo o apoio espiritual e prático que essas famílias precisam. Então, inovação, participação e a última e a terceira coisa é transformação. Porque o papel da igreja é transformar a nossa sociedade, de ver o reino de Deus sendo implantado agora, da igreja realmente fazer a diferença nesse mundo. Só que, infelizmente, muitas pessoas fora da igreja acham que a igreja não faz nada, não faz uma diferença. Atualmente, no nosso estado de Pernambuco, existem 900 crianças e adolescentes acolhidos dentro de casas de acolhimento. No nosso mesmo estado, existem um pouco mais de 1.700.000 pessoas que se identificam como pessoas evangélicas. Quantas igrejas evangélicas a gente tem aqui em Recife? Imaginem se 1 ou 2 famílias de cada família se tornassem uma família acolhedora. Será que uma criança abandonada daqui de Recife precisasse ir para uma casa de acolhimento? Eu acho que não. Imaginem se a igreja providenciasse famílias acolhedoras suficientes para zerar o número de crianças e adolescentes atualmente acolhidas dentro de instituições da cidade. A gente poderia zerar essa quantidade. Imaginem a igreja fechando as casas de acolhimento da cidade. Não porque não existem mais crianças sendo abusadas e precisam ser protegidas, não por conta disso, mas devido ao fato que a igreja está providenciando uma família para cada criança que precisa de uma. E assim realizando o desejo de Deus que cada criança e adolescente abandonado seja colocado dentro de uma família. Isso sim é transformar a sociedade. Se a igreja possa dizer que nós fechamos as casas de acolhimento, porque nós estamos acolhendo
todas as crianças abandonadas. Nós estamos providenciando uma família para cada criança que precisa de uma. Isso é o acolhimento familiar, isso é o desejo de Deus para as crianças da nossa cidade. Amém.